Boa noite, meus irmãos, mais uma vez aqui. Espero que estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Jesus vive, né? Isso é que a gente nessa é uma época de Natal, onde nós ouvimos muito sobre isso. Sobre o nascimento de Cristo, sobre a finalidade do seu nascimento para nos salvar e tal. Mas existe muita gente hoje em dia que também questiona a veracidade do nascimento dele, da existência dele historicamente falando. Aí então vem aquela dúvida, pô, ele existiu mesmo? Não existe algum relato fora da Bíblia sobre ele? Na verdade existe. Eu vou fazer aqui um resumo bem breve. Na descrição logo abaixo eu coloquei um vídeo onde explica com detalhes essa questão histórica e também um texto para o link do blog do Pensador Livre, onde tem um texto bem completo a respeito também. Né? Então vamos lá. Basicamente, de forma bem simplificada, temos algumas fontes extra-bíblicas, sim, que atestam a historicidade de Jesus Cristo. Um deles é o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Né? Ele era, de certo modo, contemporâneo de Jesus. Né? Viveu no mesmo século que ele, no primeiro século. Considerado um dos melhores historiadores antigos, né? Suas obras sobre o povo judeu são uma preciosidade histórica do primeiro século. Em sua obra Antiguidades Judaicas, fez citações diretas sobre Jesus Cristo. Inclusive, Joséfo disse que Tiago era irmão de Jesus, o que era chamado Cristo. Isso até a Bíblia fala. Né? Então, Flávio Joséfo citou diretamente a Jesus Cristo, mencionou, inclusive, sobre algumas obras, alguns milagres que ele fez, alguns aspectos daquilo que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. De forma resumida, mas ele mencionou isso em sua obra. Flávio Joséfo era uma espécie de assessor, digamos assim, histórico do imperador romano. Ele era judeu, ele não era cristão, ele não era simpatizante do cristianismo, não tinha nada a ver com o cristianismo. Embora seja judeu, mas ele vivia em Roma, ele trabalhava para os romanos, tanto que Flávio é um nome romano. Né? Joséfo é um nome judeu, Flávio Iosef, né? Flávio Joséfo, um nome latino, romano, e o nome judeu. E teve também Tácito, que esse era romano mesmo, né? Que viveu entre 52 e 54, em cerca, né, de 52 e 54 depois de Cristo, que ele fez a sua obra, né? E ele também fala sobre Cristo, né? Inclusive sobre o governo de Pôncio Pilatos. Tácito ele não era simpatizante do cristianismo, ele nem gostava dos cristãos, na verdade, né? Mas ele menciona Cristo, menciona a morte de Cristo, inclusive, sobre o governo de Pôncio Pilatos. E Pilatos, como você sabe, os senhores aí devem saber, ele era romano. Teve também Plínio, o jovem, Suetônio, entre vários outros, né? Que eu acredito que esses dois que eu citei já é suficiente para ter uma ideia de que existe documentação histórica sobre Cristo fora da Bíblia. Né? Inclusive tem os dois links que eu vou colocar na descrição do vídeo, que você pode acessar depois com informações muito mais completas. Né? O meu objetivo principal com esse vídeo não é provar detalhadamente a historicidade de Cristo, mas conversar contigo a respeito principalmente dos aspectos de fé que envolve isso. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, diz assim: Depois Cristo foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aqui se refere ao apóstolo Paulo falando, né? Se referindo ao testemunho ocular da ressurreição de Cristo por cerca de 500 irmãos. Né? A gente sabe que os 12 apóstolos viram Jesus ressuscitado, viram ele subindo ao céu. Normalmente a gente pensa que são apenas esses 12, né? Mas na verdade mais de 500 irmãos testemunharam Jesus ressuscitado. Né? Se você chega para um ateu e fala assim, um ateu que existisse um ateu naqueles tempos, né? Aí um dessas testemunhas chegasse para ele e dissesse, ó, eu vi Jesus, ele ressuscitou. O ateu duvidaria, óbvio. Aí se chegasse um segundo, ó, eu sou testemunha, eu vi também, Jesus ressuscitou, não é ele que me falou não, eu vi. Ainda assim duvidaria. Aí aparecesse um terceiro, que não tem relação com nenhum dos outros dois. Eu cheguei e falei, ó, ficou sabendo que Jesus ressuscitou, mas quem te falou? Não, eu vi, eu estava lá.
tal. Aí aparecesse um quarto, sem relação com os outros três. Chegasse as pessoas, você ficou sabendo, Jesus ressuscitou, mas você quem foi que falou? Não, ninguém falou, eu vi, eu estava lá, você também não estava lá, você não viu? Não, eu não estava, mas eu vi. Aí aparecesse um quinto, aí aparecesse um décimo, dizendo que viu. Ele começaria a acreditar. Aí depois, ele percebeu depois que 20 viram. Aí, passado alguns dias, conversando com mais pessoas, descobre que 100 viram, testemunharam, testemunhas oculares. Aí depois descobre que mais de 500 viram. Como é que ele vai duvidar disso? Ele sabe muito bem que o testemunho ocular em um crime ele tem valor de prova. Se tem um testemunho de 2 ou então o de 3, né, aí complica. Né? Não é diferente em relação à ressurreição de Cristo. Houve testemunhas oculares, mais de 500. Né? Às vezes alguém pode dizer, mas foi alucinação coletiva. Dificilmente. Vamos analisar o seguinte aspecto. Suponhamos que uma rave, né? Aí aparece um pregador louco lá. Sabendo que tá todo mundo drogado ali, com êxtase, com, sei lá, lança perfume mesmo, não sei. Eu não frequento esse tipo de ambiente. Mas suponhamos que esteja todo mundo ali, bem fora de órbita. Aí o camarada tão bem eloquente começa a falar. E o céu se abre, e anjos começam a vir. Começa a fazer aquelas sugestões, né? Do jeito que o povo está louco, é capaz de todo mundo começar a ver mesmo. O céu abrindo, o anjo descendo. Né? A tal da alucinação coletiva. Tem ali 500 também, um exemplo. 500 que viram. Mas olha só que interessante. Cada pessoa imagina as coisas a partir daquilo que conhece sobre o fato. É isso? Por exemplo, a ideia que eu tenho de anjo, por exemplo, se eu perguntar para você que está aí me vendo, se eu te pergunto, qual que é a sua definição de anjo? Como você descreve um anjo? Vai fazer uma descrição. Ele é grande, tem 6 asas. Aí pergunto para outro, e a sua descrição de um anjo? Eu imagino como um menininho, pequenininho, gordinho, com asinha pequenininha. E pergunto para um terceiro, como é que você imagina um anjo? Eu imagino um guerreiro armado, com espada, com 2 asas, um capacete. Né? Então, conforme a herança histórica de cada um, cultural e tal, né? Então cada um constrói a sua própria imagem de um anjo. Né? Aí se você pergunta para esses 500 que viram essa alucinação dos anjos descendo do céu, por exemplo, pergunta para ele, você viu? Eu vi. Como é? Ele vai descrever os anjos da forma que aquilo que ele imagina que é um anjo. Porque cada um, dentre essas pessoas aí na rave, cada um tem a sua própria mente. Não existe uma ligação, não colocou um fio em todos os cérebros de modo a todo mundo pensar igual. Cada um vai descrever o fato ao seu modo, cada um vai ter o seu próprio anjo. Entende? Todo mundo seguiu a mesma sugestão do locutor lá. Mas cada um criou a imagem conforme a sua própria maneira, conforme a sua própria criatividade, conforme a sua própria forma de ver aquele fato. Né? No caso de Cristo, da ressurreição de Cristo, não foi assim. Houve mais de 500 irmãos que viram a mesma coisa, que descreveram do mesmo modo. Né? Por exemplo, são os evangelhos, são 4 evangelhos. Não é isso? Onde pessoas diferentes, em momentos diferentes, descrevem os mesmos fatos, os mesmos milagres. Né? Eles viram pessoas sendo curadas, eles viram pessoas sendo ressuscitadas e descreveram do mesmo jeito, porque viram a mesma coisa. Mesma coisa em relação à ressurreição de Cristo. Mais de 500 irmãos viram, ou seja, mais de 500 pessoas viram a mesma coisa. Por isso que o testemunho deles, como testemunho ocular, é válido. Né? Porque realmente viram. Né? E a prova de que eles viram vai além disso. Né? Tem um trechinho que eu escrevi aqui que explica melhor isso aí. Ó. Por terem testemunhado a sua morte de Cristo, e também a sua ressurreição, então não havia como duvidarem de suas palavras e de suas promessas. Né? Eles viram ele morrendo, mas também viram ressuscitando. Né?
Antes da ressurreição do Mestre, seus discípulos fugiram. Jesus morreu. Né? Que alternativa eles tinham? Fugir. Né? Esconderam atrás de portas trancadas, temerosos e confusos. O Mestre morreu. E aí? E agora? Depois da ressurreição, passaram de coelhos assustados a santos confiantes, missionários que transformaram o mundo. Tornaram-se mártires corajosos e embaixadores jubilosos que falavam em nome de Cristo. Não há prova mais sincera do que o martírio. Correto? Você se sujeitar à morte, se sujeitar à tortura, né, por algo, você só faz isso se acreditar muito naquilo. Né? Você só aceita se submeter a isso se você tiver plena convicção de que aquilo é verdade, de que aquilo realmente é real. Né? Você testemunha algo verdadeiro, algo concreto. Você ouviu falar de uma salvação cujo mestre que falou dela de fato ressuscitou. Então a sua fé, no caso deles, é firmada em algo real, em algo concreto, em algo que eles testemunharam. A mudança que experimentaram do temor para a fé, do desespero para a confiança, da confusão para a certeza, da covardia para a ousadia sob ameaças de perseguição, não apenas prova a sinceridade deles, mas dá provas da existência de uma causa poderosa por trás de tudo. Uma mentira não iria produzir tamanha transformação. Não é isso? Ninguém morre por uma mentira, sabendo que é mentira, sabendo que não vai ganhar nada com isso. Para se sujeitar ao martírio, você tem que ter plena convicção de que aquilo que você crê, de fato, é verdade. Então vem algo interessante, né? Que é bom a gente pensar a respeito. Deixa eu pegar um versículo aqui que eu esqueci de colocar. Se eles testemunharam algo que eles viram, e por isso creram, e por isso morreram, né? Nós, entretanto, não estávamos lá. Correto? Nós não vimos. Sabemos que é verdade porque o testemunho chegou até nós, e sabemos que é um testemunho verdadeiro. Não é isso? Mas entre você ouvir o testemunho de alguém que você sabe que é verdade, e você mesmo testemunhar o fato, tem uma diferença. Ou não tem? Esse é o ponto principal do nosso bate-papo de hoje. Se eu creio no testemunho daqueles que morreram por Cristo, aqueles que testemunharam a sua ressurreição, como é que eu posso ter a mesma fé de alguém que foi testemunha ocular teve? Para que eu possa ser mártir também. Nós não sabemos o dia de amanhã. O Haddad não ganhou. O comunismo aparentemente não vai ter continuidade. Nós cristãos, então, estamos aliviados. Mas se tem algum revertério qualquer aí? De repente matam o Bolsonaro no primeiro mandato, matam o general Mourão, o comunismo volta, mais radical do que antes. A igreja é perseguida, a igreja é proibida, a Bíblia é proibida. Como ficamos? Negar Jesus? Ou não? Por que não? Essa é a questão. Como ter a fé daqueles que foram testemunhas oculares? Muito bem. No Salmo de número 25, no versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ou seja, o segredo de Deus é para aqueles que o temem, aqueles que o conhecem, aqueles que se submetem à sua vontade. O segredo de Deus. E é a esses que Ele mostra a sua aliança. A sua aliança não é mais do que a sua salvação. Ou seja, o segredo de Deus, Ele revela. Ou seja, Deus, Ele se revela para quem acredita nele, para quem confia nele. E se Ele se revela para você, então você se torna uma testemunha. Né? O cristianismo não é uma religião em que depende de aspectos religiosos, de rituais, para que você viva a sua religião. Né? Você vai lá para fazer um culto, uma cerimônia,
que por si só já basta. Não é assim. O cristianismo, a fé em Jesus Cristo, depende da sua conversão. Né? Você tem que crer. Né? Você tem que entregar a sua vida a Jesus, você tem que confiar que Deus existe, que Cristo ressuscitou. Né? E é isso que faz com que o próprio Deus se manifeste, tornando nós uma testemunha dele. Ou seja, você não vai buscar alguém que você apenas considera a possibilidade de existência ou simplesmente porque é uma fé que você herdou dos seus pais. Não, é uma vivência com algo real. Né? Com uma entidade, com um Deus, o Criador, que é um Deus pessoal, em que ele participa da sua vida. Você vê isso, você sente isso, e você testemunha sobre isso. Você fala aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz. Então, se você é uma testemunha dele, de algo real em sua própria vida, então você é uma testemunha dele. Como uma testemunha ocular de Deus, né? Porque você vê a sua ação real na sua própria vida. Não é isso? Veja bem, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Existem testemunhas de pessoas que viram a sua ressurreição. Isso é fato comprovado. Mais de 500 viram. Existe testemunho hoje de pessoas que vivem e caminham com Deus, o qual pode comprovar, através de sua própria vida, através das pessoas que convivem com essas pessoas, de que Deus tem feito algo real na vida dessas pessoas. Ou seja, o testemunho existe também nos dias de hoje. É isso? Nós vimos no vídeo anterior as provas de que Deus existe. Vimos agora algumas provas, não tem que tem mais provas ainda de que Jesus realmente viveu. E mais, de que existem testemunhas oculares de que ele ressuscitou, inclusive Flávio José menciona também a ressurreição de Cristo. Ou seja, existe um relato histórico, documento histórico, dentro da palavra e fora da palavra sobre a ressurreição de Cristo. As pessoas que testemunharam e falaram para outros, né? Porque o cristianismo é a religião que é hoje, a maior do mundo. Por causa desses 500 que viram. Eles testemunharam daquilo que viram e Deus, por participar da vida deles, tornou a própria vida deles um testemunho de que Deus continua vivo, de que Jesus continuava vivo e continua vivo até hoje. É isso? A pregação do Evangelho não é apenas em palavras, mas principalmente através do modo como se vive. O verdadeiro cristão caminha com Deus. Não apenas por conhecer a sua palavra, não apenas por acreditar nela, mas por ser testemunha viva de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Esse testemunho nós temos hoje. De modo que é possível crer pelo testemunho de outro. Não é isso? E se você é cristão, se você crê e tem Deus em sua vida, e tem visto a ação de Deus em sua própria vida, então testemunhe disso, para que outros vejam. Na sua vida, na sua família. Para que outros possam ver e pensar, poxa vida, eu quero isso para mim também. O maior testemunho dos cristãos ao longo dos séculos, que torna o cristianismo a maior religião de hoje, foi justamente esse, de testemunhar a vida de Deus através deles. Jesus Cristo ainda vive. Eles tornaram real isso através da sua vida, né? As pessoas viram e quiseram para elas também, né? Capacidade de amar, capacidade de se importar com as pessoas. Hoje em dia, o Ocidente, existe a ideia de amor ao próximo. Hoje em dia, no Ocidente, você vê, por exemplo, a ajuda humanitária aqui, a ajuda humanitária ali, coisa que você não vê no Oriente, por exemplo. É difícil você ver oriental fazendo isso. É ou não é? É raro, é muito difícil você ver alguém do oriental fazendo campanha internacional para ajuda a necessitados da África ou de qualquer canto do mundo. Não é assim. Muitas vezes nós pensamos que isso é apenas um aspecto cultural que nós temos, que todo mundo é assim. Não, não é. Isso é herança do cristianismo. Nós, do Ocidente, mesmo quem não é cristão,
aprendeu essa ideia da ajuda humanitária e da solidariedade, principalmente com uma herança do cristianismo. Esses 500 que viram a Cristo ressuscitado viviam assim, testemunharam isso. Né? E esse testemunho foi contagiante. As pessoas viram o modo como ele se amava, o modo como ele se importava com as pessoas e pensaram, pô, eu quero isso para mim também, pô, eu quero ser assim também. Né? Isso acabou influenciando a cultura do Ocidente. Né? Por isso que os pilares do pensamento ocidental, que é a filosofia grega, o direito romano e a religião cristã, a ética cristã. É isso? O valor do indivíduo, o valor do próximo, da assistência, né? O valor do indivíduo como pessoa. Isso é cristianismo. Entendeu? Outro dia eu vi um vídeo da China, no Facebook, circulou aí ano passado, se não me engano. Tem vários vídeos assim do Oriente. É relativamente comum, onde você vê onde eu vi um rapaz, não sei o que deu na cabeça dele, tinha um menininho de uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos no máximo. E o cara derrubou a criança no chão e começou a chutar, pisar assim, do nada. Na calçada ainda. Né? E as pessoas passavam, olhavam, achavam estranho e não faziam nada. Passou um, passou dois, passou três, passou quatro e nada. Eu fiquei impressionado com aquilo. Até que alguém, acho que deve ser da família, chegou lá e bateu no cara, expulsou o cara, né, e foi socorrer o menino, né? Ele estava na frente de um estabelecimento, né? Eu acho que provavelmente quem socorreu ele deve ser alguém da família, né? Parente do menino. Mas as pessoas que passavam na rua não se importavam. Entende? Não dava a mínima. Eu vi um outro vídeo também na China, de um rapaz que tinha uma encruzilhada, né? Aí o rapaz estava de moto e ele caiu. Né? E ninguém parou. Nem moto, nem carro, ninguém parou. Ninguém. Nem pedestre, ninguém parou. Ninguém, nada. O trânsito continuou normal. O cara ficou lá. Né? Aqui se alguém cai, um motoqueiro, alguma coisa, sempre para alguém. Sempre para. O outro motoqueiro, como semana passada, por exemplo, numa avenida perto de onde eu trabalho, um rapaz de moto caiu. E era uma rua muito estreita, que não dava para parar carro ali. Ou o trânsito parava totalmente, porque passava um carro por vez. Uma rua estreita. Não dá para parar. Mas os motoqueiros pararam. Parou uns 10 mais ou menos. Para socorrer o rapaz. Uma atitude normal para nós. E estranha para eles. Isso, meus irmãos, é cristianismo. A influência cristã em nossa sociedade. No Ocidente. Né? Para você ver como o testemunho deles era verdadeiro. Você percebe pelo nível de influência que teve. Né? Hoje, 2000 anos depois, né, boa parte do mundo foi influenciado por isso. Né? E esse Deus, esse Jesus que tornou poderoso o testemunho deles, está vivo hoje também, tornando poderoso o nosso testemunho, daqueles que creem. A questão é, quantos creem hoje? Quantos verdadeiramente creem hoje, né? Como diz a palavra em 1 João no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 3. Desculpa. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo em si, confessa que Jesus Cristo nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou. Ou seja, confessa que ele veio em carne. Acredita nisso e confessa isso. Testemunha isso. Fala para todo mundo isso. Quem tem essa postura é porque realmente crê. É
porque realmente é de Jesus. Quantos creem? Quantos confessam que Jesus veio em carne? Quantos? Essa é a questão. Mas todo mundo que está na igreja tem a capacidade para isso. Por incrível que pareça. Na verdade, boa parte não foi. Porque muita gente vai para a igreja hoje em dia para conseguir alguma coisa de Deus. É igual Mega Sena. Vai lá, joga lá os números lá na esperança de ganhar algo. A gente vai na igreja com a mesma intenção. Né? Ou então faz obra boa aqui por puro egoísmo, né? Querendo que Deus pague por aquilo que ele está fazendo. Né? Como se Deus tivesse essa obrigação. Não é isso? Ou ninguém paga por ser bom, ou é bom ou não é. Tem que pagar para ser bom. Né? Se você tem que pagar para alguém ser bom, esse alguém nunca vai ser bom. Ele vai ser um funcionário praticando bondade, porque é pago para isso. Não vai ser bom. Né? Então, muita gente vai na igreja com essa intenção, de fazer média com Deus, de conseguir um pagamento pela bondade forçada que ele fez. Né? Mas não por crer. Não porque confessa que Jesus veio em carne. É isso. Então, meus irmãos, é isso que eu queria dizer. Né? Nós somos testemunhas oculares de Cristo hoje, porque Ele vive. Ele está vivo hoje também. Eu sou uma testemunha dele. Se eu estou aqui dizendo isso para você agora, neste momento, é porque eu sou testemunha dele também. Eu vi. Eu testemunhei ele. E tenho vivido com ele. Tenho visto, né, a ação dele em minha vida, a direção que me dá. Não é isso? E você pode ser assim também. Se quiser. E você que creu ou que conhece a palavra, creia nela. Para que seja testemunha também. Por Cristo eu morreria. Eu tenho fé para isso. Porque eu sei que a palavra dele é verdadeira. Sei que o testemunho daqueles 500 é real, porque eu sou uma testemunha também. Então, se o Brasil se tornasse comunista, eu seria um mártir, então. Né? A prova mais sincera que realmente creio, que aquilo que creio realmente é verdadeiro, é a capacidade para morrer por aquilo. E eu morreria. Louvado seja Deus por isso. É isso então que eu tinha para dizer. Espero que seja bênção em sua vida. Não esqueça de ver os links que eu vou colocar aqui. Se possível, curte aí o vídeo, compartilha. Né? Vai me ajudar fazendo isso. E espero sinceramente que essa palavra tenha sido útil para você, proveitosa e que te ajude a crer. Que torne uma testemunha, ou se já é, que seja então incentivado, né, a testemunhar ainda mais daquilo que Cristo é em sua vida, porque Ele vive, Ele é real. É isso. Muito obrigado. Até mais.